Então, diante desse cenário que a gente vivia, infelizmente, muitas e muitas gerações não tiveram acesso a esse conhecimento. Não sabiam entender o que acontecia com eles, como que eles poderiam melhorar isso. Às vezes eu fico refletindo sobre isso e eu fico pensando como teria sido a humanidade, né, no passado, e com certeza hoje a gente já teria muito mais avançado também, se nós tivéssemos tido uma educação espiritual, uma educação que fala sobre energia, que fala sobre a lei da vibração, a física quântica, ela fala muito sobre isso, a lei da atração, a lei da vibração, enfim. Como teria sido se da mesma forma, né, que a gente desenvolveu esses padrões voltados para a matéria, a gente também teria trabalhado esse outro lado, né, esse outro peso da balança que é tão importante na nossa vida, que é a espiritualidade, né? Se a gente soubesse o poder que existe em nós, eu sempre digo, imagina se eu na escola tivesse aprendido a ouvir mantras, a meditar, a me ensinar o poder que tinha em mim, né? Que eu sou uma parte do Criador, eu sou uma centelha divina do Criador, que esse poder está em mim, que eu posso. Então, infelizmente, os nossos pais, nossos avós, e assim por diante nas gerações, eles também foram ensinados desta forma. Então, nós fomos doutrinados por muitos e muitos e muitas gerações a dar só importância na matéria e não na espiritualidade. Então, a balança da vida tem dois lados, o lado A e o lado B. O lado da energia, da vibração, da espiritualidade que vem antes. E depois tem o lado da matéria, o físico. E as duas coisas nós temos que trabalhar, as duas coisas nós temos que alimentar, para que a gente possa ter esse equilíbrio na balança da vida, como demonstra esse símbolo ali que eu fiz questão de colocar ele, para que a gente possa ter esse entendimento. Então, a energia, a invisibilidade, a espiritualidade é a nossa alma, que está ligada à nossa espiritualidade, está ligado à energia, às sensações, emoções e ao conhecimento sobre isso. Então, quantas pessoas não conseguem lidar com algumas emoções, sentimentos, sensações que às vezes eles nem sabem de onde vêm. Eu, por exemplo, eu nunca aprendi a nadar. E eu tenho medo de morrer afogada, eu tenho medo enfim, eu gosto da água por um lado, mas eu não consigo mergulhar, né? Eu não consigo, me dá pânico. Eu já trabalhei um pouco isso, já melhorou bastante, mas de onde isso vem? Então nós fomos ensinados, isso é normal, é o acaso, tem gente que é assim, tem gente que não é. E não é o acaso, não é normal. O normal é a gente ser íntegro, a gente ter uma saúde plena, a gente ter prosperidade, a gente não adoecer tanto o nosso corpo físico em função das nossas emoções que estão em desequilíbrio. Enfim, uma infinidade de coisas. Então, novamente, fomos doutrinados a olhar só para o lado B. E o lado A era considerado uma bobagem, era considerado não tão importante. E o que isso gerou na nossa vida? Gerou um desequilíbrio. Desequilíbrio que muitas pessoas não conseguem nem se recuperar. Então, eu até coloquei uma pergunta ali. Onde coloco a minha energia e o meu tempo? Nesse símbolo da balança, nesses dois lados que são tão importantes na nossa vida, onde eu estou colocando mais o meu tempo e a minha energia? E aí eu coloquei esse símbolo de propósito
pesando mais para o lado da matéria. Ou seja, se eu coloco muito a minha atenção num lugar, eu desequilibro o outro. E lá adiante, nenhum dos dois vai estar equilibrado, porque tudo que é extremo não é bom. Tudo que é colocado muito peso em cima, ele até anda um tempo, dali a pouco ele começa a dar problema. E a gente sempre considerando isso normal, porque era o que a gente conhecia. Então a gente se sobrecarregava. Hoje eu entendo perfeitamente. Tem pessoas que elas saem extremamente cedo de casa. Tem um dia cansativo, trabalham, às vezes é um trabalho físico pesado. Quem que vai chegar em casa e vai ainda querer estudar sobre espiritualidade, ver uma palestra? Quem que vai ter disposição para isso? Então a Matrix, esse governo oculto, ele nos disciplinou para isso. Então a gente trabalhava o dia todo, trabalha o dia todo, a gente se preocupa com sobrevivência, com alimentação, e o que a gente não olha é para a nossa espiritualidade. A gente muitas vezes nem tem tempo para olhar para as nossas emoções. E aí fica assim a balança da nossa vida, como está aqui nessa imagem, em desequilíbrio. E depois de um tempo, quando isso não é trabalhado, começam a aparecer doenças no corpo físico, às vezes até doenças mentais, pessoas que não conseguem lidar com as suas emoções e que buscam, né? E buscam somente a cura na matéria, e que é muito importante, como eu falei antes. Novamente, não estamos aqui para falar de certo ou errado, as duas coisas são importantes. Eu sempre digo, como seria maravilhoso se ciência e espiritualidade andassem juntas, tivessem integradas trabalhando. Nós vivíamos num mundo perfeito. Buscar o equilíbrio entre a mente e as emoções é essencial para uma vida plena, porque tudo é energia. Eu amo muito essa frase. Essa frase ela representa muito daquilo que eu acredito. Então, se você quer equilibrar a balança da vida, busque equilíbrio. Equilíbrio da mente, das emoções, do corpo. Alimente esses dois lados da balança, que você vai perceber uma diferença na tua vida.